Os caminhos da aposentadoria você encontra aqui no Metrópole Debate pela sua TV Metrópole, canal 26. Mais uma vez estamos com a presença do professor Paulo Bacelar para responder às suas dúvidas e os seus questionamentos sobre os caminhos da aposentadoria. Vamos começar com as perguntas encaminhadas para a produção do Metrópole Debate. Muitas perguntas chegaram ao professor Paulo Bacelar durante a semana para a TV Metrópole, como a pergunta do senhor Francisco de Assis de Calcaia. Ele diz que é autônomo, nunca teve carteira assinada, quer um dia ter o direito de se aposentar. Qual o conselho que o senhor dá, professor Paulo Bacelar, para o nosso telespectador Francisco de Assis de Calcaia? Olha, era bom que a gente soubesse a idade desse senhor, mas, de qualquer forma, ele deve, urgentemente, já que ele é autônomo, né? Ele é autônomo, ele é contribuinte individual obrigatório. Quem exerce qualquer atividade remunerada é obrigatório a contribuir pela Previdência, porque a Previdência ela é contributiva e de caráter obrigatório. A Previdência precisa proteger as pessoas. E ele precisa ir numa agência do INSS, fazer uma inscrição da atividade que ele tem, comprar um carnê numa livraria e pagar como autônomo. É o que deve fazer também a dona Maria Andrade de Calcaia. Ela pergunta o que devo fazer para pagar o carnê individual do INSS e quanto devo pagar? Por isso que eu queria saber a idade, porque dependendo da idade, você pode pagar uma alíquota de 11% para quem vai se aposentar por idade. Aos 65 anos o homem, no caso do nosso primeiro telespectador, né, que nos perguntou, se ele tiver a idade um pouco avançada, ele pode se aposentar com 65 anos, pagando 15 anos de contribuição. E a mulher, quando ela tiver 60 anos, pagando 15 anos de contribuição. E essa alíquota mais plausível, né? Mais reduzida, uma alíquota reduzida de 11%, que dá R$ 74,58, é o plano simplificado da Previdência Social para quem vai se aposentar por idade. Agora, quem tem uma idade muito recente, iniciando sua vida, Luciano, não vale tanto a pena pagar, mesmo sendo menor, porque ele só precisa pagar 15 anos para se aposentar. Então ele pode pagar a alíquota maior de 20%, que dá em torno de R$ 135, mas vai poder se aposentar com 30 anos de contribuição, no caso a mulher, e 35 anos de contribuição, no caso o homem. Essa era a pergunta que eu gostaria de fazer em nome dos telespectadores. Quanto tempo é necessário para pagar e se aposentar? Exatamente. Se você tem uma idade, tá começando agora, né, a vida, se você pagar com a alíquota de 11%, é bom, porque é menor a alíquota, dá R$ 74, mas você só vai se aposentar por idade. Aos 65 anos o homem, 60 anos a mulher. Mas se você começa a contribuir cedo, pagando na alíquota de 20%, você vai se aposentar daqui a 30 anos a mulher e daqui a 35 anos o homem, independentemente da idade. E nesse caso, professor Paulo Bacelar, as pessoas podem ir à agência do INSS, qualquer agência, e fazer o cadastro? Qualquer agência, não tem área de abrangência. Se você mora em Calcaia, por exemplo, pode ser atendido aqui em Fortaleza. Não tem problema isso de agência, de abrangência de bairro. Você pode ir em qualquer agência que quiser. Eu recomendo até que vá pela parte da tarde, que as agências têm menos gente, né? Um movimento menor. E pode fazer o cadastro e levar já o carnê, porque já orienta fazer o código do carnê, onde preencher os dados, e sai com o seu carnê já pronto para ir pagar no banco. Dona Fátima Salles, de Calcaia, ela pergunta, caso venha a falecer, quem iria receber a pensão dela? O filho mais novo, menor de idade ou o mais velho? Os dois. No caso aí, todos os filhos são dependentes da segurada até os 21 anos de idade. Né? Se seu filho mais velho tem até 21 anos de idade, ele tem direito a dividir a pensão com o filho menor. Se o filho menor não tem ninguém que possa representá-lo, ele pode ter um tutor, que será representante desse filho menor. E o maior, a partir dos 16 anos, Luciano, é bom que você fale, a partir dos 16 anos, o filho ele já pode dar entrada por ele mesmo, sem precisar de um representante. Ele já pode receber esse dinheiro como titular, não precisa ter um representante para representá-lo junto ao INSS. Regina Maria, também da cidade de Calcaia. Ela é pensionista, tem 59 anos de idade, contribuiu para o INSS durante 8 anos. Quer saber, professor Paulo Bacelar, se ela terá direito à aposentadoria quando completar 60 anos de idade? Ainda não, né? Porque ela tem 59 anos, com 8 anos de contribuição, precisa ainda de 7 anos para completar os 15 anos de contribuição. Somente quando ela tiver os 15 anos, já tendo a idade, ela vai se aposentar. Dona Fátima Alves, moradora em Calcaia, é agricultora rural e quer saber com quantos anos pode se aposentar. Ela conta, professor Paulo Bacelar, que pagava o sindicato e não paga mais hoje porque não tem condições, pois não tem recursos. E afirmou
que nunca pagou INSS, somente o sindicato. Eis um problema. Eis um problema, dessa forma ela não é assegurada da Previdência, né? Não terá direito a nenhum benefício previdenciário, mesmo ela tendo pago o sindicato, porque já batemos muito nessa tecla aqui no nosso programa, e quem estiver ouvindo agora pela primeira vez, o pagamento do sindicato rural não é prova para se aposentar como agricultor. Você precisa, além de, se for contribuir para o sindicato, que não é obrigatório, ter a comprovação através de documentos materiais de que exerceu atividade rural durante 15 anos, até a idade de 60 anos o homem, de 55 anos a mulher, precisa estar exercendo atividade rural até a idade, né? Ou então até a data do requerimento, se ela fez a idade aí há 5 anos atrás, por exemplo, ela precisa comprovar quando fez a idade de 60 anos o homem e 55 anos a mulher, tendo 15 anos de efetivo exercício da atividade rural. Somente o pagamento do sindicato não é prova. E como ela parou de pagar, ela deixou de ser qualquer tipo de possibilidade de ser segurada do INSS. Ela precisa voltar a contribuir para o INSS, porque a contribuição do sindicato não é para o INSS, e se aposentar. E durante o período que as pessoas exercem a atividade rural, é importante, como já explicou em outras oportunidades o professor Paulo Bacelar, que os agricultores tenham em mãos comprovantes da compra de sementes, de defensivos agrícolas ou algum comprovante da venda da produção agrícola, que são documentos essenciais para comprovar a atividade rural. Perfeito. Essa documentação é essencial. Por exemplo, teve agora o Bolsa Safra, né? Pelo governo do estado. Então isso é uma documentação importante para que ele no futuro prove que ele exerceu atividade rural. Dona Tereza Silva de Fortaleza, ela quer saber qual o tempo necessário de contribuição e a idade para o homem e a mulher darem entrada na aposentadoria. Um homem 65 anos de idade, a mulher 60 anos de idade, ambos teriam que ter 15 anos de contribuição no mínimo. Não adianta só ter a idade, você precisa contribuir com 15 anos. Aí muita gente fala, mas eu tenho um amigo que fez 65 anos de idade, se aposentou e nunca pagou. Isso ele não tem uma aposentadoria, ele deve ter um amparo social ao idoso, porque a aposentadoria precisa de contribuição e ter no mínimo 15 anos de contribuição. Francisco das Chagas, também de Fortaleza, ele faz a seguinte pergunta: tenho 30 anos de contribuição ao INSS e gostaria de saber se já posso me aposentar. Já tem o direito, a mulher é um homem. É um homem, senhor Francisco das Chagas? Francisco, infelizmente, ainda não, né? A mulher que é os 30 anos de contribuição, o senhor ainda tem que esperar ainda mais 5 anos, contribuir com mais 5 anos. A Roberta de Carvalho, residente em Fortaleza, conta a seguinte história. Uma amiga dela trabalhou em uma casa de família por 3 meses e a empregadora só pagou 1 mês do INSS e não deu baixa na carteira. Depois de 1 ano, a amiga da Roberta de Carvalho quebrou o braço e se aposentou por invalidez. Só que agora a sua patroa não deu baixa na carteira. E ela pergunta como deve proceder nessa situação. Interessante, porque nesse caso a amiga da Roberta tinha a carteira assinada. Eu dei aula há pouco tempo atrás e falei exatamente sobre isso, do empregado. O empregado que tem uma invalidez e fica aposentado por invalidez, a empresa não pode demitir ele, não pode dar baixa na carteira. Ele fica vinculado à empresa, porque essa aposentadoria por invalidez não é um benefício para sempre. O INSS pode fazer revisões a cada 2 anos e se verificar que ele não está mais inválido, ele tem que voltar ao trabalho e voltar à empresa onde ele estava vinculado. E a empregada doméstica nunca teve essa situação, né? Então, é inusitado. Inusitado, eu nunca pensei nessa situação. Grande pergunta, porque passou agora pela minha cabeça que eu nunca respondi essa pergunta. E nunca tive um caso desse. Então hoje, como as empregadas domésticas agora têm os mesmos direitos do empregado, eu acredito que agora vai ser a mesma coisa, a empregada doméstica não vai mais poder ser demitida. Agora, com essa dúvida também que o Paulo nos deixa, né? A nossa telespectadora Roberta de Carvalho, na próxima edição do Metrópole Debate, Roberta, nós vamos trazer outros detalhes, porque o Paulo vai trazer informações mais completas sobre essa situação que, como ele mesmo falou, é a primeira vez que ao longo desse 1 ano e meio de programa no rádio e na televisão nós temos essa pergunta. Daqui a pouco a gente volta com mais perguntas dos telespectadores sobre a área da Previdência Social. Você nos liga, manda a sua mensagem, deixa a sua dúvida e nós iremos responder a sua pergunta.